Olá pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpa aí ao professor por estar apresentando o trabalho dessa forma, mas foi o jeito que encontrei. Eu sou o aluno Leonardo, do curso de História da FIUC, da disciplina África, para a qual estou apresentando esse trabalho, do professor Osvaldo. Esse trabalho aqui é sobre a República do Mali, né? Do qual vou abordar alguns tópicos que eu acho interessante, mas tudo de uma maneira bem ampla sobre o aspecto geral. Primeiro eu vou falar sobre o continente africano, para posteriormente estar falando sobre a República do Mali propriamente dita, abordando alguns aspectos históricos, geográficos, culturais, pincelando algumas coisas da sua economia ali e trazendo um tema da atualidade que são os conflitos que eles estão vivendo nesse momento. O continente africano é o terceiro mais extenso do planeta, né? E o segundo mais populoso. Há uma diversidade gigante, tanto de etnia, de cultura, enfim, pelo contrário do que muita gente imagina, né, que a África, né, na verdade são várias Áfricas, vários países com várias complexidades. Uma coisa que marcou a história da África foi a colonização, né, a forma como foi, enfim, a pobreza é a característica mais forte ali da África. Você pensa em África, você pensa em pobreza. Dos 30 países mais pobres do mundo, 21 são africanos. Aí dá para você ter uma ideia. Ela é dividida em algumas regiões que a gente pode identificar aqui: África Setentrional, África Oriental. Ao sul tem a África Meridional, a África Central aqui de rosa, a parte portuguesa, e a África Ocidental, verde aqui, a parte francesa, qual nós vamos trabalhar aqui. A África Ocidental, como vocês estão vendo, ela é a parte francesa dela, né? Ela tem a Argélia, o Mali, Níger, Nigéria, enfim. A parte francesa, a França colonizou muitos países dali. A parte de azul aqui nesse mapa abaixo mostra o território que a França colonizou. A África Ocidental ela é banhada a parte abaixo da linha do Equador, que é o Oceano Atlântico Sul, e pelo deserto do Saara, que ele pega o sul do deserto do Saara aqui, alguns países, principalmente Mali. A República do Mali está aqui no meio, não é banhada pelo mar, né? Tanto pega a parte de vegetação como a parte do deserto. Vamos lá, agora vamos abordar a República do Mali propriamente dita. Da introdução geral, essa localização onde é esse país já abrigou alguns impérios na antiguidade, na Idade Média também, né? Principalmente na Idade Média. Depois, posteriormente, teve a colonização francesa, impactando muito ali. É um vasto território, o país é bem extenso, não é banhado pelo mar, como eu já disse. Pega uma parte, pelo menos essa parte norte, pega o deserto do Saara, e recentemente tem ocorrido alguns conflitos internos. A história dela está marcada pelo deserto, devido às rotas comerciais que passavam por ali, né, no deserto, e como essas rotas tinham que passar ali, nessa região ali da África Ocidental, principalmente ali naquela região de Mali, fez surgir alguns impérios. A gente pode abordar esses impérios aí citando o Império de Gana, né? Tá ali, foi um pouco pequeno, foi o primeiro dessa época. Pegou mais a parte oeste. Tem o Império de Mali, que é um pouco maior, pegando ali o Níger, né? O rio Níger, controlando essas rotas. E por último o Império de Songhai, que foi até o século XVI. Depois foi tomado pelo Marrocos, enfim, até a França aí chegando ali no século XIX. E no final do século XIX ela já colonizou mesmo, que essa colonização durou até 1960, onde houve a independência da República, que era chamada como Sudão Francês. Depois passou algum tempo,
houve uma segregação e surgiu o Senegal, né? E ficou Senegal e República de Mali. E houve um golpe em 91 que deu origem à Constituição de 92, que é uma Constituição bastante democrática, presidente, primeiro-ministro, os poderes independentes, enfim. Tem uma pitada de africanês ali, mas na verdade ela tem um cunho democrático ocidental, né? Aí tá Mali ali, né? Como país hoje em dia, né? Geograficamente. Agora a parte geográfica, já falei, ela não tem saída para o mar. Ali dá o recorte aqui, acima está o recorte do país. Citou-se ao sul do Saara. A vegetação predomina a savana, né? Rochas ao nordeste, mas a maioria é plano. 12 milhões de habitantes. São Paulo tem 11 milhões, né? Aqui tem 12 milhões. A capital fica a cidade de Bamako, que fica ao sul aqui, né? Onde está a seta do mouse. E é a principal cidade também. Na verdade, 80% da população fica aqui no sul, né? A maioria mora aqui na parte da verde aqui, a vegetação. O país geograficamente é dividido pelo Sahel, que é como se fosse uma fronteira, uma costa, onde divide dois tipos de clima. Existem até alguns povos nômades que percorrem esse Sahel aqui. Essa é a parte geográfica. A parte cultural, a gente pode citar a religião, que é predominantemente muçulmana, né? 90 e blau por cento. Influi muito na sua cultura, mas existe uma grande importância da música na cultura deles. Há relatos aí, indícios de que grande parte da cultura da música negra americana tem origem em Mali. São diversos instrumentos musicais, enfim, o blues, né? Ele tem raízes em Mali. Uma cultura diversificada também, como na África, normal da África, né? Literatura em nível de continente, ele tem recebido alguns encontros literários, e é muito importante a oralidade, onde eles contam histórias, a história deles, né? É típico da África mesmo, assim, bem peculiar da África. A arquitetura, que tenta interligada à cultura, é de barro e palha. Tem origem ali nessa cidade que eu falei, que faziam parte das rotas comerciais. Principalmente a cidade de Tombouctou, que era um antigo reduto ali muçulmano, que hoje a Unesco ela classificou como patrimônio da humanidade, e inclusive está um estado aí deplorável, está caindo, enfim. Mas essa arquitetura aí é típico muçulmana, da África, né? Tem origem muçulmana, mas a parte da África ali. A economia é um dos países mais pobres do mundo. O rio Níger, ele ajuda na parte de irrigação e alagamento, que faz a plantação do arroz, enfim. O algodão é a base da economia, influenciando diretamente na economia do país. Quando o preço do algodão aumenta ou abaixa no mundo, sim, tem impactos dentro do país. A indústria está concentrada no processamento de produtos agropecuários. O FMI, algumas décadas, ele fez algumas medidas, recomendou algumas medidas. O país aceitou e vem cumprindo essas medidas, e ele vem crescendo economicamente. Ainda é um país pobre, porque não existe país envolvido na África. Porém, ele tem tomado algumas medidas, privatizando algumas estatais, liquidando outras, né? Abriu o capital para multinacional para exploração do ouro, vem crescendo. Ele está caminhando para ser um dos maiores exploradores de ouro da África Ocidental, enfim. Dentro do contexto africano, ele é um país que está caminhando, né? Está melhorando sua situação financeira. Pode-se dizer isso. Agora, com relação à atualidade, o problema que ocorreu foi após a independência, essa parte aqui do norte, a parte do deserto, que é uma área chamada Azawad, onde vivem árabes e tuaregs, que é uma tribo, é um povo nômade, né, antigo aqui, que ele não só habita aqui, mas ele habita uma parte da Argélia, do Níger, outros países para lá.
Eles querem a independência dessa área, eles querem se separar, querem criar a área deles, as Awads. Eles querem criar isso e tem ocorrido alguns conflitos, né? Porque o governo ficou ausente, porque o governo não dá muita ênfase a essa área, então essa área tem ocorrido vários conflitos ali. Isso tudo recentemente, de 2 anos para cá. Essa área que eu falei é um corredor de passagem de armas e drogas, onde grupos radicais islâmicos tomaram conta mesmo lá, estão ditando regras, estão matando gente, matando inclusive estrangeiros lá das multinacionais. Isso gerou o que? Ocorreu a ocupação francesa, visando não só o estabelecimento do país, da sua autonomia ali, né, por completo, como também o medo da França desses grupos islâmicos, esses grupos radicais, terem uma plataforma para atacar a Europa, a Argélia, enfim. A França mandou tropas para lá, eles têm combatido isso aí, eles têm instruído muito o exército do Mali, estruturado, os Estados Unidos e outros países estão apoiando também, mas o conflito é recente e está ocorrendo ainda. Vou passar um vídeo aí para vocês, tratando um pouco da cidade, alguma coisa relacionada à música também, e depois a gente conclui. Na República do Mali, tropas malinesas e francesas avançam na retomada do norte do país. Os rebeldes destruíram uma ponte para tentar conter os soldados. E a tragédia humanitária se agrava, como mostra a reportagem de Emerson Penha e Heron de Paula. Na terceira semana da intervenção francesa no Mali, mais 2 cidades do norte do país que estavam nas mãos dos radicais islâmicos foram retomadas. Em represália, o grupo Ansar Dine dinamitou uma ponte perto da cidade histórica de Gao, na tentativa de conter a ofensiva dos exércitos francês e malinês. Na capital Bamako, muçulmanos rezaram pela chegada da paz ao país e para demonstrar o apoio às tropas leais ao governo. A capital malinesa, vista do alto, é amarela. A areia do Saara trazida pelo vento deixa tudo com essa cor. O rio Níger, que corta a cidade, é fonte de água e alimentos. Os 3 milhões de habitantes se movem freneticamente por toda parte. O principal meio de transporte é a motocicleta. Elas chegam aos montes da China num custo que varia entre 500 e 800 reais. Bamako é uma das cidades que mais crescem na África e a tendência é que continue assim. Os refugiados do norte do país não param de chegar, fugindo da guerra. Então, chegando ao final aí, tentei abordar os aspectos gerais da República do Mali, tendo como ponto de partida o texto 4, que fala sobre o Império de Mali, de uma maneira mais específica, sobre os animais, sobre as rotas comerciais ali no Saara, enfim, eu trouxe uma abordagem mais atual, tentei trazer outro contexto, né? Mas espero que tenha cumprido aí com êxito o trabalho. Desde já agradeço aí a atenção e muito obrigado.